Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, galera, hoje eu vim falar com vocês o seguinte: como foi o nosso processo de visto para nossa vinda para os Estados Unidos. Ao longo do ano de 2022, eu comecei o preenchimento da DS, comecei a pesquisar o que era necessário, o que eu tinha que fazer e tudo mais. E com isso, nós começamos o preenchimento da nossa DS, se eu não me falha a memória, em agosto de 2022, e fizemos o agendamento da nossa entrevista para o dia 8 de dezembro de 2022. E aí, com isso, eu contactei uma assessoria por uma indicação, porque tinha alguns dados na DS que eu não sabia como preencher, não tinha a menor noção. E aí, essa assessoria me deu todo o suporte, foi muito, muito maravilhosa, a Luciana. E aí, ela foi e ajustou pra gente aquilo que eu não estava conseguindo preencher devido à minha inexperiência. Fomos para entrevista no dia 8 de dezembro. Só que assim, essa entrevista foi num dia que tinha o jogo do Brasil da Copa do Mundo. E aí o Brasil foi eliminado. E para quem é do Rio de Janeiro e conhece o Rio de Janeiro, sabe que a Avenida Brasil é intransitável nesses períodos assim de Copa, Olimpíadas, essas coisas assim. Parece que todo mundo acha de ir e vir no mesmo momento, no mesmo horário. Então assim, fica uma coisa absurda. E com isso, a gente chegou atrasado para a entrevista. A entrevista era meio-dia, nós chegamos um pouquinho mais de meio-dia e 15. Acho que umas meio-dia, 16, 17. E o limite de tolerância do consulado é 15 minutos após o teu horário. Enfim. Falamos com o rapaz e tal, explicamos a situação. Ele, não tem como, porque vocês passaram muito do horário e tem muita gente agendada e tal. Enfim, eu tive que entender, mas as minhas filhas não entenderam, ficaram muito tristes, chateadas, porque a gente já tinha feito um roteiro, a gente já tinha feito uma programação para isso. Mas é aquilo que eu sempre penso, tudo acontece não só independente da nossa vontade, mas tudo acontece com a permissão de Deus. Se houve esse atraso, porque alguma coisa Deus tinha ali nesse atraso e tal, para que fosse um outro momento. Aí eu pensando, né, vou ter que pagar tudo de novo, agendar de novo, mas enfim, seguimos o baile. E aí a menina da assessoria falou assim: ó, eu vou entrar em contato com a Visa e vamos ver se a gente consegue reagendar a data sem você precisar pagar nada. E eu falei, pô, se tu fizer isso vai ser maravilhoso, mas não é uma garantia. Eu falei, não, tudo bem. E assim ela fez, ela deu entrada nessa petição de reagendamento, explicando o que ocorreu. E nisso nós ficamos aguardando a Visa responder. A Visa respondeu na terça ou quarta da outra semana, não recordo. E aí dizendo que, dando ok, que sim, podia reagendar e tudo mais. E assim ela fez. E ela agendou esse nosso visto para dia 20 de janeiro de 2024. Ou seja, do ano de 2022, né, de dezembro de 2022, passou para janeiro de 2024. E aí ficou aquela coisa, né, as meninas, nossa, mas é muito tempo, como é que a gente vai fazer? E aí entrou aquela depressão, porque no dia 15, porque em abril, no dia 27 de abril, a minha filha fazia 15 anos. Então, assim, a gente queria viajar para comemorar e tudo mais, e uns outros planos que a gente tinha em mente. E aí
ideia que a gente fez. Não tinha o que fazer. Ficamos naquele período de aguardar. Quando foi janeiro de 2023, a minha filha falou assim, eu acordei, né? Tava olhando assim a internet e vi um rapaz que ele faz agendamento, preenchimento de DS e tudo mais, e aí ele falando sobre que o visto com ele era garantido, que ele conseguia garantir o agendamento para, sei lá, tipo, o mais breve possível, porque ele trabalhava com um robozinho, que era um programa do computador que ficava ali vasculhando as possíveis datas mais próximas, e se você programasse, o próprio computador fazia esse agendamento automático, né? Não tinha nada de burlar o sistema, nada disso. Ele só fazia o trabalho que a gente não ia precisar fazer a noite toda procurando, esperando por vaga, atualizando o site para poder ficar vendo uma data disponível. Como o meu filho mexe com essas coisas de computador, né? Ele é formado e tal. E aí eu falei com ele falou assim, mãe, vou ver aqui direitinho pra você e aí te falo. Aí assim ele fez. E aí a gente foi dormir, só que na noite em que ele deixou lá tudo programado para quando houvesse uma data mais próxima, o robozinho, né, o aplicativo, ele agendar, faltou energia. E com isso, o que aconteceu? O computador desligou, o sistema parou de funcionar e eu não estava sabendo. Aí a minha filha mandou uma mensagem de manhã falando, mãe, e aí, você conseguiu ver se tem vaga tal? Eu falei, não, eu acordei, fui fazer minhas coisas, né, da rotina de manhã e tal, e assim que eu terminar de tomar o café, vou dar uma olhada. Terminei o café, peguei o tablet, entrei lá no site e fui ver. Nisso que eu fui ver, esse dia era uma sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. E aí tinha vaga para segunda-feira, dia 30, 7 horas da manhã. E aí eu entrei em pânico, né? Porque a gente só tinha conseguido agendar para um ano, um pouco mais de um ano depois. Aí eu, caramba, e agora? Aí comecei a falar com a minha filha, eu falei, e aí, agenda ou não agenda? Porque assim, a gente perdeu a entrevista no dia 8 de dezembro de 2022. Quando surgiu essa vaga para o dia 30 de janeiro de 2023, ao mesmo tempo que eu queria agendar, eu tinha medo. Eu tinha medo por várias coisas. Medo por não ter o visto aprovado, medo por não ter informação para fornecer para os consulares o suficiente. E aí fiquei pensando, falei, gente, marco ou não marco? Mas eu falei, é uma oportunidade, porque assim, Deus usou a minha filha para me lembrar naquela hora, para que eu fosse lá, e abençoou com uma data ali disponível. Então assim, foi tudo, eu acho que foi tudo com a supervisão, a orientação aos mãos de Deus ali. E assim eu fiz. Fui, agendei. E eu ligando pra ela e ela, mãe, não posso atender, tô no trabalho, que não sei o quê. E aí eu falei, cara, o que eu faço? Agendo, não agendo, agendei. Agendei pro dia 30 de janeiro de 2023. Aí fui lá no quarto, acordei as meninas, falei, gente, acorda, eu consegui agendar, e super feliz, mas ao mesmo tempo preocupada de não ter informações suficientes para o agente consular, né? Saímos de casa 5 horas da manhã. Acordamos 3 e pouca até maquiar, arrumar, fazer cabelo, organizar cabelo, roupa e tal. Porque assim, lá na fila eu vi muita gente de qualquer jeito. Mas é aquilo, né? Você vai como você quer. Mas assim, a gente tem que ter o bom senso de que determinados lugares você tem que ir mais apresentável, você tem que ir mais organizado possível. E assim nós fizemos.
E saímos de casa às 5 horas da manhã, chegamos lá, nós fomos o segundo da fila, porque já tinha um outro louco que chegou meia-noite, né? Ele veio de Minas Gerais e aí ele falando, né? Não, pô, saí de lá 7 horas da noite, cheguei aqui meia-noite, eu já fiquei aqui na fila, né? Sozinho, não sei o que, tal. E a gente na fila. Aí quando foi 8 horas, não, 7h15, começou aquela formação real de fila, eles dando um papelzinho, né, pra organizar a fila. Mas a gente entrou, a entrevista era às 7, nós entramos 7h40. E quando chegou lá dentro, o que aconteceu? A informação da minha filha mais nova do CASV não tinha chegado ainda no local, lá no consulado onde eu fiz a entrevista, no centro do Rio. Aí a menina falou assim, não, mas não tem problema. No caso, o que não chegou dela, desculpa, foi a foto. Ela falou assim, mas vocês podem ali, tem um local ali fora, eu vou deixar toda a documentação de vocês aqui para o retorno, vocês vão lá, tirar foto, e lá só abria 8 horas. Aí aquilo começou já a me desesperar, mas eu falei, tá na mão do Senhor, o que tiver que ser, vai ser. Aí fomos lá, aguardamos a loja abrir e tal, tiramos a foto dela, de novo, e aí voltamos para dentro do consulado, e sempre lembrando, eletrônicos, chave, moedas, somente os documentos e passaporte, nada mais. E assim a gente fez. Tem um guarda-volume, né? Lá normalmente todos os consulados têm alguns locais que você paga uma grana para poder guardar chave, celular, enfim. E aí entramos, né, fizemos, a menina foi lá, colheu as nossas digitais, confirmou as pessoas, e aí seguimos para uma outra fila. Chegamos na outra fila, o rapaz estava atendendo uma moça e o visto dela foi aprovado, porque a gente consegue ouvir, e aí chamou a gente, e aí nós fomos. Chegou lá, perguntou qual era a profissão, qual era o valor do salário, quem que ia pagar a viagem, se tinha casa própria e para onde que a gente ia. Basicamente foram essas as perguntas. Aí ele começou a escrever até não poder mais, e por fim ele deu um papelzinho tão sonhado para muitos, né? Um papelzinho branco, dizendo que ok, o visto tinha sido aprovado e que agora era só continuar as organizações e enfim, para a viagem. E assim nós fizemos, saímos de lá, aguardamos o prazo de 10 dias para o nosso passaporte estar disponível, com o selo lá da Visa dizendo que ok, o visto estava tudo certinho. Quando a gente chegou em casa, a gente, né, as meninas completamente felizes e tal, e aí começou toda aquela maratona de organizar a viagem, né, de ver o que ia fazer, no que ia fazer, o que ia levar, o que não ia levar e tudo mais, porque assim, a gente queria viajar antes do aniversário, mas não foi possível. Então a gente só viajou depois do aniversário dela. Mas foi assim, foi muito bom. A viagem foi muito boa. E aí começamos, né? Fomos lá, fizemos a conversão do real pro dólar. Eu já tinha a conta, que é o Banco Nômade. Então eu fiz a conversão do real para o dólar, né? Fui fazendo esse câmbio. Compramos a passagem para o dia 29 de julho de 2023. Reservamos hotel, né?
E assim a gente foi se preparando, né, para a viagem, fomos nos preparando para uma vida assim um pouquinho diferente daquilo que elas estavam acostumadas, né? E aí vacina, a família fica assim um pouco, né? Poxa, vocês vão embora. Mas assim, eu acredito que essa mudança, né, pra gente é muito importante. Por quê? Porque abre os nossos horizontes, abre a nossa mente, mas é aquilo que eu sempre falo para os meus filhos e para as pessoas que estão ao meu redor, que têm essa vontade de, né, de imigrar para aqui ou para outros países, não importa qual país que você vá, mas eu sempre falo, gente, você imigrar é algo assim, tem que estar muito planejado financeiramente, psicologicamente, porque não é fácil para ninguém. Qualquer pessoa que você conversar, a pessoa ela sempre vai dizer a mesma coisa para você. Gente, imigrar, você tem que ter um psicológico muito bom, além do financeiro preparado. Porque ao imigrar, você precisa conhecer os locais que você tem essa intenção de ir, né? Que no meu caso eu vim, né, para os Estados Unidos, mas eu poderia ter ido para Portugal, qualquer lugar da Europa, né? Enfim, mas não era o caso. Portugal era a minha segunda opção, mas assim, né? E aí eu sempre falo. E outra coisa que é bem importante, vocês precisam conhecer a fundo aonde vocês querem ir, não só o país, mas como o estado que vocês pretendem, porque tem toda uma logística, né? Referente a aluguel, locação de carro, né? Ou compra, não sei como vai ser, enfim. Mas, e assim, não levar muito a ferro e fogo tudo que vocês ouvem de alguns youtubers, né? Porque tem, infelizmente, nesse campo da internet, né, tem muitas pessoas levianas que falam qualquer coisa e aí às vezes as pessoas compram essas informações e muitas das vezes quando chega na hora não é nada daquilo que ela planejou. Então assim, quando vocês souberem como é a vida de um imigrante, né, o que um imigrante passa de verdade, a cabeça de vocês explode. Com certeza a cabeça de vocês explodem, porque é muito complicado. Você trabalha mais de 12 horas por dia, você praticamente trabalha de segunda a segunda, você não tem uma pausa. Quando você pausa, né, porque assim, aqui o nosso tempo é dinheiro. Então assim, quando você deixa de trabalhar, quando você deixa de fazer algum tipo de job, é menos dinheiro que entra. Então entrando menos dinheiro, às vezes o orçamento fica um pouco mais apertado, tá? Então assim, pesquisem, procurem bastante informação sobre o estado que vocês querem ir. E o mais importante também de tudo isso é procure um estado onde vocês tenham uma rede de apoio, onde vocês tenham um suporte, onde vocês tenham alguém que vocês vão chegar e a pessoa vai poder te ajudar de alguma forma, seja te hospedando, seja te dando informações de como você deve proceder para fazer uma linha telefônica, comprar um carro, alugar um apartamento, enfim. É isso, eu desejo muito boa sorte para vocês, tá? E outra coisa, cuidado com os golpes, que é bem grande também. Então assim, eu desejo muito boa sorte para vocês, que vocês tenham um caminho excelente, maravilhoso na trilha de vocês, dessa busca de se tornar um imigrante. E
No próximo vídeo eu trago mais sobre aluguel, compra de carro, alimentação, enfim, sobre essas contas básicas, né, de alguém que está imigrando para algum país, né? Mas é isso. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês, tá? Beijos. Oi, gente, passando aqui no final do vídeo para pedir para vocês para deixarem um like aí nesse vídeo, se inscreverem no canal e sugestões de vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o local onde eu moro, que é Maryland, se tiver alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu volto no próximo vídeo para responder vocês e as dúvidas, né? Beijos!